trago então aquilo que eu entendo, penso que os irmãos também, ser a palavra de Deus. Nós vivemos um grande privilégio. Ao tempo de Jesus, ninguém levava a Bíblia para a sinagoga. Porque ninguém tinha Bíblia. Ela ficava na sinagoga. Hoje nós podemos ter aqui, podemos ler, conferir em diferentes versões, ou até mesmo, se for o caso, nos originais. Somos realmente privilegiados. Mas como a música agora cantou, como é que a gente sai daqui, da Bíblia, e vai para a vida com a Bíblia, para a prática, não é? Cantar, disse a música, é fácil. Como é que vamos viver isso? Ao longo da história, então, movimentos mais diversos se fizeram no esforço de entender e aplicar aquilo que Deus tem para o ser humano, que é sempre bom, perfeito e agradável. Mas nós lutamos contra isso. Há uma tensão em nós que diz: o que é bom, perfeito e agradável, aquilo que eu acho que é. Por isso surgiu então, a partir de 1517, o que se convencionou chamar de Reforma Protestante, tendo 3 pilares. Um pilar, uma coluna, sola fide. Somente a fé em Jesus é capaz de nos levar ao Salvador e ser alcançado pela graça que salva. Nada mais. Por que foi feita essa afirmação? Sola fide, somente a fé. Porque naquela época, e na nossa não é diferente, a salvação era vendida por dinheiro. Se você então quer garantir um lugar no céu, não tem essa de acreditar que Jesus é o seu Salvador. Basta você trazer umas ofertas e colocar aqui nessas salvas que já foram, não é? Diz o ditado da época que um grande pregador chamado Johann Tetzel dizia: olha, quando a moedinha cai aqui no gasofilácio, uma alma é libertada no purgatório. Ou você, filho desalmado, que deixa sua mãe lá no purgatório, segurando dinheiro no seu bolso, que você pode abrir e colocar aqui nas salvas. Estou adaptando, evidentemente, para o nosso momento aqui, porque a salvação se comprava. Chamava-se indulgência. Você comprava uma indulgência, isto é, pode pecar adoidado, porque você já comprou o perdão antes mesmo de pecar. Inclui os que já pecou, os que você vai pecar. Eu estou pintando um quadro um pouco caricatural de propósito, mas era isso mesmo que as pessoas criam. Então, os reformadores gritaram: somente a fé, gente. Nada de indulgência, nada de dinheiro, nada de sistema religioso. Isso aí não salva ninguém. Somente a fé em Jesus. O outro pilar é o pilar que em latim se chama, porque tudo foi em latim, era o idioma franco, universal da época, solus Christus. Não há mediador entre nós e o Deus eterno. Não tem o Papa, não tem o Roma, não tem o bispo, o arcebispo, o pastor, o presbítero, o diácono.
nada nos intermedia. Nós temos acesso direto a Deus. Eu vou pregar hoje sobre este pilar. O terceiro pilar, em latim também, sola scriptura, somente a Bíblia, somente as Escrituras Sagradas, somente a Bíblia Sagrada é que nos diz como pensar e o que pensar, como fazer e o que fazer, como nos relacionar. O que a Bíblia diz? Isso que eu quero fazer, Deus aprova ou não? E a aprovação dele está explícita na Escritura, nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então hoje eu vou me ater a esse pilar aqui. Quiser acrescentar alguns outros pilares. Sola gratia. Ora, se sola fide, nós somos salvos pela fé e recebemos então a graça de Jesus, que ofereceu essa graça a nós, como um outro pilar chamado sola gratia, que é igual, um sinônimo do sola fide. Não faz sentido isso, conquanto se ficou universal. E um outro, mais absurdo ainda, chamado soli deo gloria, somente para a glória de Deus. Isso não é um pilar, isso é uma prática que deve estar presente nos outros pilares. Estou reforçando isso porque você vai ouvir amanhã, depois de amanhã, as 5 solas. Primeiro, não é solas, em latim é sole. Segundo, não são 5, são 3. Inventaram, e aí, depois que inventam, ninguém tira mais. Estou aqui tentando tirar. Deve ter algum presbiteriano aqui, já estou olhando aqui, com negócio de 5 solas, então ensina na sua igreja lá, que são só 3, tá bem? Bom, então vamos ao segundo, que é o que eu chamei como título da mensagem de singularidade de Jesus. Singular. Só um, só Ele, solus Christus. Eu quero fazer então algumas afirmativas. Primeira afirmativa, nós precisamos corajosamente admitir que somos irremediavelmente pecadores. É a coisa mais simples do mundo, mas é a coisa mais difícil do mundo. Que vocês são pecadores, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, que eu sou pecador, as coisas não são bem assim. Não é verdade? Todos somos pecadores, mas eu sou um cara esforçado, entende? Todos são pecadores, mas Deus me olha com um jeitinho mais carinhoso, mais afetuoso, porque eu faço coisas muito legais para Deus. Não. Todos somos nós, eu coloquei aí o advérbio irremediavelmente de propósito, pecadores. Vou ler só um trecho do Salmo 14, que nos define. Irmãos, agora no culto das 5 horas, nós tivemos um tocante encontro com uma missionária, cujo apelido é Ana Thaís, no Líbano, a poucos quilômetros da fronteira com Israel. Todos receberam ordens para deixar o país, vindos dos seus países de origem, e ela decidiu ficar. E uma irmã fez uma pergunta, porque o programa das 5 horas tem perguntas, e a pergunta era a seguinte: os libaneses daí gostam de convidar para almoços e jantares nas suas casas? Porque aqui os libaneses fazem isso. E ela disse: sim, se eu fosse atender todos os convites, eu teria 100 quilos. E aí eu fiz um comentário que eu quero trazer agora para os irmãos. Um país que podia ser uma potência mundial, assolada pela guerra. E por que a guerra existe? Por causa do pecado. Israel foi atacado pelo Hamas por causa do pecado. Israel ataca a faixa de Gaza por causa do pecado. Não tem outra explicação. Você pode ter uma explicação sociológica, antropológica, política, psicológica, mas basicamente volta a um ponto só. Salmo 14
seguros de que o Deus eterno não existe, muitos se corromperam e também corrompem, para que na terra a bondade não persista. O Deus eterno, porém, a tudo vê. Ele procura entre os seres humanos alguém que realmente o leve a sério e simplesmente não encontra ninguém. Todos os seres humanos se desviam do bem para fazer o que o Deus eterno não aprova. Como é que você reage a este salmo? O Salmo 14, que está repetido no Salmo 54. Não é bem assim. Não, Deus olha para a terra e vê pessoas boas. Não é bem assim. É um exagero aqui da Bíblia a esse respeito. Enquanto nós ficarmos achando que isso aqui é um exagero, nós continuaremos dominados pelo pecado. O que a Bíblia nos diz é que a nossa natureza natural, trocadilho aqui, é pecaminosa. Esta palavra, para natureza, no grego é sarx, cuja tradução comum é carne, no sentido de carnalidade, de pecaminosidade. E aí, ao longo da história, os tradutores se debatem em como traduzir sarx, porque carne é uma palavra de muitos significados. Nós que somos do meio cristão evangélico, entendemos o que é carne. Fulano de tal vive na carne, mas é uma linguagem só nossa. Fora daqui, se você chegar ali embaixo, eu estou na carne, o cara diz, bom, na carne como? Foi numa churrascaria? Como é que foi o negócio? Não faz sentido. Como traduzir isto? E eu penso que a melhor expressão, em alguns contextos dos textos do apóstolo Paulo, é pecaminosidade, ou a nossa natureza pecaminosa. Essa é a nossa natureza. E nós temos que admitir que essa é a nossa natureza. O pecado corrompe o nosso culto. Estamos aqui para adorar somente a Deus. Gostaram da música? É a nossa natureza. Não vão aplaudir? É a nossa natureza. Por exemplo, não foi o caso aqui, hoje estou falando em tese. Eu faço um gesto generoso com a pessoa, fiquei feliz em ajudar aquela pessoa, mas a minha sarx diz, mas não agradeceu. Então o pecado está presente até nas coisas boas que nós fazemos. Nós temos que, então, admitir que nós somos irremediavelmente pecadores. Esse é um ponto de partida. E esse ponto nos coloca em absoluta colisão com o pensamento do mundo em que nós vivemos. Hoje pela manhã, um dos jovens que nós batizamos narrou a sua história, depois tinha me narrado antes, e ele disse que, vou só trazer aqui de volta, foi público, não é nada privado então, ele disse que foi estudar de Vila Velha, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, para fazer história. Ele que vinha de um lar evangélico, embora não ativo, não atuante em igreja, ele sentiu que estava completamente perdido. Ele entendeu, se eu continuar nesse curso aqui, eu vou me perder. Pessoalmente, socialmente, moralmente, eu vou me perder, eu estou perdido aqui. Os detalhes eu não sei. Estou dizendo aquilo que ele disse aqui. Porque aquilo era o seu jeito, aquela era a sua natureza. Ele disse, eu não posso continuar aqui. E a família dele foi lá, buscou, ele fez um novo vestibular, veio estudar no Rio de Janeiro, e entendeu então que fora de Jesus, ele estaria completamente perdido e desorientado, porque isso é o natural. Nossas boas ações, e é bom que as façamos, não nos capacitam para ser salvos, somente Cristo. Nossa razão
não nos ajuda a encontrar o caminho da salvação. Somente Cristo. O consenso gerado pela educação, pela comunicação e pela política não nos salva, somente Cristo. Precisamos, portanto, renunciar a essa ideia de que somos bons e então reconhecer que nós somos pecadores. Mas essa não é uma mensagem boa de se pregar. Há muitos anos pregando aqui, o pastor Darcy Zilek citou um autor, cujo nome não me lembro agora, um japonês, e esse autor dizia o seguinte: todos nós queremos carregar a cruz, como Jesus mesmo nos pede, mas tem que ser uma cruz almofadada, uma cruz suavizada, uma cruz que no toque com o corpo não sangre. Estou dizendo isso porque também o Evangelho, que é o nosso Evangelho, foi adocicado, para não incluir a ideia de pecado. Eu vou ler uma frase aqui, que a alguns talvez vá soar bastante estranha. Não é tão antiga assim, é dos anos 50, do século passado, é de um autor chamado Helmut Richard Niebuhr, muito conhecido, seu irmão Reinhold Niebuhr. A oração da serenidade é do irmão dele, um alemão que teve que migrar para os Estados Unidos. Ele disse que estava vendo uma proclamação em que havia um Deus sem ira, um Deus que trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Vou repetir, eu acho que os seminaristas vão gostar de ouvir essa frase, né? Não podemos aceitar um Deus sem ira, um Deus que traz homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. O que ele está dizendo é o seguinte: nós somos pecadores, e esse nosso pecado provoca a ira de Deus. E essa ira de Deus contra o nosso pecado foi satisfeita na cruz, quando Jesus morreu em nosso lugar. O Evangelho está completo, mas tudo bonzinho, tudo arrumadinho, tudo organizadinho, tudo perfumadinho, eu saio legal desse negócio, mas não saio salvo. Porque eu sou salvo quando eu reconheço que eu sou pecador. A cruz, disse Martinho Lutero, é a nossa teologia. Somente Cristo, Cristo da cruz, nos salva. O Cristo mestre é fascinante. O Cristo mestre é fascinante. Houve aqui um debate didático de um dos pequenos grupos dos jovens, chamado, esse pequeno grupo de Vibe, e era um julgamento simulado, no qual a pergunta era a seguinte: qual dos 4 evangelhos, se tivessem que ser tirados, deve permanecer? O grupo do Mateus, porque Mateus deve permanecer, os outros não, o grupo do Marcos, do Lucas e do João. Então hoje, durante o almoço, num certo lugar, conversávamos, algumas pessoas que têm familiares jovens, adolescentes, e a pessoa disse: realmente quem ganhou o debate foi o livro de Mateus, o grupo do livro de Mateus. Ele disse assim: de fato, tinha que ser Mateus, não é? Porque Mateus tem o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7, tudo aí para como sermos felizes. Totalmente verdadeiro. Quero dizer que todos os evangelhos têm que estar na Bíblia, só para ficar bem claro. Foi só um exercício para a rapaziada estudar mais. E eles estudaram, leram, debateram, foi muito bom. Mas o Jesus do Sermão do Monte é o Jesus
do Gandhi. Mas ele não salva. Fazer aquelas coisas bonitas que estão em Mateus 5, 6 e 7 não nos salva. Só nos salva se lendo aqueles capítulos entendermos que nós somos pecadores. Segundo aspecto, sempre quase que criando sinônimos de argumentos, é o seguinte: nós somos salvos somente pelo que Cristo fez na cruz e por nada ou ninguém mais. O apóstolo Paulo, dizer belissimamente para o apóstolo Paulo é uma redundância, escreveu o seguinte a Timóteo, 1 Timóteo 2, 4 a 7, que leio na versão Bíblia Brasileira da Palavra. O propósito do nosso Salvador é que todas as pessoas sejam salvas e cresçam no conhecimento da verdade. Sabemos que só há um Deus verdadeiro, só há um intermediário entre o Deus eterno e nós, humanos, Jesus Cristo. Ele viveu entre nós e se entregou para morrer em nosso lugar. Prossegue o apóstolo: proclamem essa verdade em todas as oportunidades que tiverem. É o que eu faço, porque fui escolhido para atuar como mensageiro, missionário e mestre entre os cidadãos de fora de Israel, para que creiam e sejam salvos. Sim, para isso eu fui chamado. Esta expressão chave do Solos Christus, toda a doutrina Solos Christus vem deste verso aqui: só há um intermediário entre o Deus eterno e nós humanos, Jesus Cristo. Essa expressão intermediário nos leva à antiguidade, nos leva aos cultos afro-brasileiros que são da mesma época em sua origem. O pecado é perdoado mediante um oferecimento de um animal. Só que a pessoa não pode, ela, diretamente oferecer o animal no altar do santuário, seja tabernáculo, a tenda, a cabana ou depois o templo. É preciso que esteja à porta esperando por você o sacerdote. Você entrega o animal ao sacerdote. Ele então mata o animal ou imola o animal, queima parte do animal, e esta fumaça, ou esse cheiro, é uma oferta. Por esse processo ritual, o nosso pecado é perdoado. O sacerdote é esse que recebe a sua oferta, e é ele que apresenta, porque você não tem o direito, o pecador que é, de apresentá-la diretamente a Deus. O que é que nos ensina então o Novo Testamento? O que é que faz Jesus? Ele é este sacerdote. Ele é esse sacerdote. Mas mais do que ser esse sacerdote, ele é esse animal oferecido. Com isso, o sacerdote desaparece, porque Jesus é o sacerdote. E com isso o animal desaparece, porque já foi oferecido uma vez por todas na cruz. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso? Porque é absolutamente revolucionário. Não há nenhuma religião que pregue isso, nenhuma. Só o cristianismo verdadeiro. Estamos, portanto, aqui, irmãos, diante de uma coisa absolutamente extraordinária ou revolucionária.
completamente fora da mente humana, inconcebível pela mente humana. É por isso que nós temos dificuldade de aceitar. Jesus é o único intermediário para a nossa salvação. Daqui a pouco será dito isso na música que vai ser cantada. Ele é a ponte entre os pecadores, eu e você, e o Deus eterno totalmente santo. Não mais precisamos fazer sacrifícios, apenas receber, como se feito por nós, o sacrifício de Jesus. Nossas boas ações são necessárias, menos para a salvação. Não há nada que possamos comprar ou dar, como o dízimo, por exemplo. Nada serve para a nossa salvação. Porque nada mais é necessário. Tudo que tinha que ser oferecido já foi oferecido. Mas será que eu não posso dar uma mãozinha? Será que eu não posso fazer uma contribuiçãozinha? Será que eu não posso fazer uma promessazinha? Bom, você até pode. Mas isso e nada é a mesma coisa. É chover no molhado. Você vai fazer uma promessa que não é requerida. Não é solicitada. Porque não é necessária. O que podia e devia ser feito, já foi feito. Não há mais intermediários. Isso nos leva a um ponto ainda mais radical. Talvez eu diria o único ponto que a reforma ainda não aconteceu. A reforma protestante ainda não aconteceu, é nesse ponto que vou agora mencionar. Cristo, em terceiro lugar, portanto, é o único sacerdote entre nós e o Pai eterno. Só Ele nos representa. Se você ler no livro de Levítico, também um pouco em Êxodo, sobretudo nesses dois livros, também em Números, desses 2 livros e meio aí, você vai observar a seriedade com que o antigo povo de Israel participava dos sacrifícios, desse sistema sacrificial por meio do sacerdote. Era uma coisa tão séria que se alguém pisasse um pouquinho fora da bola, o chão se abria e vupt, morria. Era algo de muita reverência, muita seriedade, porque era a única maneira que as pessoas tinham de ser perdoadas. Mas, vou ler um texto bíblico para vocês agora. Veio Jesus e mudou tudo. Hebreus 9, 11 a 17. Ele veio como sumo sacerdote perfeito. Seu sacrifício foi maravilhoso e perfeito. Ele não ofereceu animais como bodes e bezerros, ele se ofereceu a si mesmo ao morrer na cruz. Ele entrou no lugar santíssimo uma única vez. E o sacerdote entrava pelo menos uma vez por ano. Uma única vez. E esse único gesto foi suficiente para nos reconciliar completamente com o Deus eterno. Fica claro, então, que a purificação obtida no passado por meio de sangue de bodes e touros e cinzas das novilhas era exterior. Nosso culto aqui pode ser exterior ou pode ser interior. Nosso louvor aqui pode chegar no teto e parar. Não chegar a Deus, para usar uma imagem, se for exterior. Ou ele pode chegar aos céus, se for algo do nosso coração sincero, do nosso interior. Assim, o que nos purifica interiormente é o sangue de Cristo, que em comunhão com o Espírito Santo se ofereceu para morrer em nosso lugar, para nos salvar e nos capacitar para um relacionamento vivo com o Deus vivo. Cristo é o intermediário da nova aliança. A velha aliança exigia a morte
para que o perdão fosse concedido. Ao morrer, Jesus garante a realização da promessa de vida eterna aos que creem. A igreja não nos representa. O pastor não lhes representa. Ninguém nos representa diante de Deus, somente Cristo. E quando ele vem, ele abole, essa é a outra revolução, ele abole o sacerdócio humano e faz de novo eu e você, pessoas autônomas na fé. Não há mais sacerdotes. Há muitos anos tinha um irmão aqui que criava caso comigo por eu me vestir assim. E nem era assim, é de manga comprida. Agora que eu estou assim, mais avacalhado, diriam alguns, né? E ele pegava assim minha camisa, manga comprida, e dizia assim: isso não são vestes sacerdotais. Durante uns 10 anos eu engoli. Tá bom. Até que um dia eu disse: eu não sou sacerdote. Ele nunca mais falou aquilo, embora não concordasse comigo. Mas eu não falei desse modo tão suave, falei forte com ele, porque realmente já estava fora dos limites. Porque eu não sou sacerdote. Sacerdote é aquele que representa a igreja. A igreja, leiam-se as pessoas da igreja. Eu não os represento. Quando eu oro por você ou por vocês, eu oro como qualquer outro irmão ora. Eu sou um intercessor, não um sacerdote. Claro que eu prego, tenho uma função, reconheço, me preparo, oro por isso, para fazer da melhor maneira, expondo a palavra de Deus, mas você tem a palavra de Deus, e você deve conferir se aquilo que eu digo está aqui, que pode ser que não esteja. Estou dizendo isso porque, como eu disse, esse é o item, esse é o pilar, ou parte do pilar da reforma que não colou. Não colou. Infelizmente, colou entre alguns e outros não. Muita gente pensa, no caso em mim especificamente, o Davi que esteve aqui, o André que esteve aqui, como sacerdotes. Aquele que me leva a Deus, mas vocês não precisam que eu leve vocês a Deus. Jesus já levou vocês a Deus. Acabou o sacerdote humano, porque só há o divino. E aqui tem um texto lindíssimo que eu vou ler na versão NAA e depois na Prazer da Palavra. Olha que texto, gente. Pensa em Deuteronômio lá atrás. Agora Pedro diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O texto está nos dizendo o seguinte: nós agora somos os sacerdotes. Quando Deus se refere ao povo de Israel, no livro de Deuteronômio, ele diz assim: eu quero que vocês sejam uma nação sacerdotal. Como é que o povo entendeu? Eu quero que vocês sejam uma nação que tenha sacerdotes. O sumo sacerdote de todo o sistema. Não foi isso que Deus disse. Eu quero que vocês sejam sacerdotes. E o povo de Israel antigo foi colocado para, representando a Deus, levar a mensagem ao mundo, mas falhou nisso. A versão que eu preparei, acho que também nos ajuda a compreender ainda melhor. 1 Pedro 2, 9 e 10 eu leio agora nessa versão. Vocês, porém, são amados de Deus
eu e você, escolhidos para atuar como seus representantes e para viver de modo santo, porque dedicados exclusivamente a Ele. Vocês foram salvos para proclamar o quão amoroso é aquele que os resgatou das trevas para viverem uma vida maravilhosamente iluminada. Antes de serem salvos por Jesus, vocês nada eram. Mas agora são amados de Deus. Antes de Jesus, não sabiam o que era a graça. Mas agora ela os salvou de uma vez por todas. É nesse sentido que nós somos nossos próprios sacerdotes. Eu sou um sacerdote de mim mesmo. Você é um sacerdote de você mesmo, de si mesma. A imagem, a linda metáfora bíblica que eu quero recordar é a seguinte. Em Jerusalém havia, como nós sabemos, ao tempo de Jesus, um templo que depois foi destruído, como nós bem sabemos. E o templo tinha uma área em que as pessoas podiam chegar com as suas ofertas, seus dízimos. Mas tinha uma outra área lá atrás que ninguém entrava. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote podia entrar, para levar os pecados daquele ano todo até o Deus eterno. E esses dois espaços, dois ambientes, eram separados por uma cortina, que vinha lá do alto, o templo era altíssimo, até embaixo. Ninguém entra. Você sabe que algumas igrejas têm umas correntes aqui, né? Para ninguém subir aqui, só os autorizados. Viu como a coisa é atual? Jesus, então, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, houve um milagre. E essa cortina se rasgou de alto a baixo. Não se rasgou assim, não. Horizontalmente, se rasgou do alto a baixo. Acabou. Ficou um monte de pano aqui embaixo. Não havia mais dois ambientes, mas apenas um ambiente. Não havia um lugar do sumo sacerdote e um lugar do povo. Era tudo o templo de Deus. É absolutamente fantástico, fascinante, extraordinário. Isso é solos Cristos. Não tem mais ali o sumo sacerdote. Eu não preciso chegar lá, sumo sacerdote, leva aqui o meu pedido de oração, leva aqui a minha oferta, leva aqui o meu sacrifício, para ver se Deus me perdoa. Eu até nem tive culpa, mas meus amigos me levaram a pecar, mas de qualquer modo estou aqui oferecendo, leva lá, tá bem? Não, isso é exterior. Agora então eu diante de Deus, interiormente diz, perdoa os meus pecados, porque eu sou irremediavelmente pecador. Mas tu és irremediavelmente, como disse um autor, furiosamente amoroso e perdoador. Muda tudo. Embora muitas vezes nós gostemos de ficar no pacto antigo, na aliança antiga. Gostamos de cultuar como Israel antigo cultuava, até nos vestir como Israel antigo vestia. Mas tudo mudou, tudo acabou quando Jesus Cristo veio. Não tem mais sacrifícios, porque o único sacrifício foi feito e nós todos que aceitamos a Jesus interiormente, verdadeiramente, somos eternamente salvos. Solos Cristos, segundo pilar da reforma. E o meu desejo para mim mesmo e para você, que na minha vida só haja um representante entre mim e o Deus eterno. E o seu nome é Jesus Cristo. Como vai cantar agora o Zoe, há uma ponte que me leva ao Pai.
para além do rio encontrar um lar. Por sua imensa graça, o seu Filho deu para padecer na cruz, dando a mim um livre acesso ao Pai. Irmão, irmã, você pode chegar em casa hoje, não sei como foi o seu domingo, pode fazer isso amanhã, depois de amanhã. Você pode chegar, ajoelhar-se, se for o caso, ficar em pé e dizer: ó Deus, obrigado pelo que o Senhor me fez hoje. Você não precisa voltar à igreja para dizer isso. Não precisa me passar uma mensagem para eu agradecer em seu lugar. Você vai lá e agradece. Você pode até me chamar: olha, estou aqui agradecendo, agradeço comigo, estarei junto com você. Mas você faz isso direto, acesso livre, livre, livre ao Pai. Se você quiser conversar com o prefeito da sua cidade, você vai ter que mexer os pauzinhos. Se você quiser falar com o governador, vai ter que mexer 10 pauzinhos a mais. E se quiser falar com o presidente, vai ter que mexer 1 milhão de pauzinhos. E vai ser agendado para 2026. Exageros à parte, quando eu quero entrar naquele que é o dono do universo, Jesus disse assim: você entra no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha e acabou. Já está no acesso completo, já está na plenitude da presença, na consciência dessa presença. Irmãos, isso é absolutamente radical. Vamos trocar isso, diz Paulo aos Gálatas, para os antigos rudimentos do Antigo Testamento, por exemplo, ou do mérito. Deus olha para mim, vocês cantoras aqui, Deus está olhando, né? Nós somos tão caprichosas, né? Cantamos tão bem. Senhor, perdoa os meus pecados porque eu estou cantando muito bonito. Não serão perdoadas. Vocês sabem disso, é só brincadeira. Vocês são perdoados, já foram perdoados, serão perdoadas por causa da graça de Jesus. Não pela beleza da sua voz, nem pelo seu esforço, pela sua dedicação, por pensar correto. Não. Solos Cristos, somente Cristo. A Ele graças rendamos hoje e para sempre, juntos cantemos. Ou acompanhemos, né?